Boa noite, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 13. Eu convido a igreja a se colocar de pé para nós fazermos a leitura. Isaías, capítulo 55, versículo 1, nos diz o seguinte: A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto, glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Podeis sentar, amados. Amados irmãos e amadas irmãs, todos que se encontram aqui nesta noite, eu quero desenvolver o seguinte tema nesta noite com base nestes versículos que acabamos de ler. O convite dos convites para os pecadores. O convite dos convites para os pecadores. Amados irmãos, nós acabamos de ler esse texto e podemos ver que o Senhor faz o convite dos convites para os pecadores. E por que é chamado convite dos convites? Porque só o Senhor, só Ele
tem autoridade para fazer um convite como este? Nesse texto também que acabamos de ler, eu particularmente, eu vejo o Espírito do Senhor nos falando e como que abrindo os braços aos homens, convidando os homens a entrarem naquilo que ele chama de aliança com Deus. Ele diz: vocês que estão com sede, venham a mim. Vocês que estão com fome, mas não têm dinheiro, venham a mim. Venham comprar sem dinheiro e sem pagamento. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o produto do seu trabalho naquilo que não satisfaz? Amados irmãos, claramente nós podemos ver o Espírito Santo de Deus nos falando por intermédio da sua palavra, com braços abertos, convidando os pecadores a entrarem em aliança com Deus, o Criador. O que o Espírito Santo está nos dizendo, amados irmãos, com estas palavras, é que é possível gastarmos nossas energias, é possível gastarmos nosso tempo, é possível gastarmos nossa vida naquilo que não pode trazer verdadeira alegria, naquilo que não pode trazer verdadeiro contentamento e naquilo que não pode trazer verdadeira satisfação. E ele continua nos exortando: não estraguem assim as suas vidas. Quando nós lemos, amados irmãos, aí os versículos posteriores, ele diz: voltem-se para mim, farei com vocês uma aliança eterna, um pacto que eu nunca quebrarei, e através do qual cobrirei suas vidas com as ricas misericórdias prometidas ao meu servo Davi. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, todos que se encontram aqui nesta noite, em todo aqui este capítulo, o Senhor convida os homens a entrarem nesta aliança. E Ele eternamente mostra o porquê é proveitoso o homem responder a este convite feito pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu hoje, nesta noite, eu quero me dirigir a todos vocês, todos aqueles que já entenderam este convite e aqueles ainda que não atenderam este convite, tomar estas verdades aqui reveladas para encorajarmos uns aos outros, a todos andarem com o Senhor. Que convite o Espírito do Senhor nos faz nesta noite? Eu quero mostrar pelo menos 3 convites maravilhosos que o Senhor nos mostra através da sua palavra. O primeiro convite que Deus nos convida a crermos é o seguinte, está aí no versículo 8 e no versículo 9, porque diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, o primeiro convite que Deus nos convida a crermos é o seguinte: Ele nos convida a confiarmos tão somente na sua sabedoria. Amados irmãos, o texto aqui é bastante claro, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nesses versículos aqui, amados, ao falar-nos do porquê não devemos andar nos nossos próprios caminhos,
segundo os nossos próprios pensamentos, tomando as nossas próprias decisões, o Senhor nos diz que os seus pensamentos, os seus caminhos, isto é, os meios através dos quais o Senhor trabalha para alcançar seus propósitos, são muitos superiores, são muitos melhores do que os nossos. Ele continua, assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Amados irmãos, temos várias razões para crermos nesta promessa maravilhosa, para crermos neste convite maravilhoso. Deus nos convida a confiarmos tão somente na sua sabedoria. E eu quero pelo menos destacar aqui duas razões, porque nós devemos crer, nós devemos aceitarmos este convite a confiarmos tão somente na sabedoria deste maravilhoso Deus. Amados irmãos, uma primeira razão é que a mente do Senhor, ela é perfeita, e a nossa mente não é perfeita. Por isso, nós devemos confiar unicamente na sabedoria de Deus. O Senhor, Ele pensa com clareza. O Senhor, Ele não tem dificuldades de discernimento como nós temos. Nós temos fraquezas físicas. O Senhor não tem fraquezas físicas. O Senhor não tem dificuldade de discernimentos. Nós temos várias dificuldades. Nós temos uma natureza pecaminosa. E muitas vezes a nossa natureza pecaminosa, temos dificuldades de termos o verdadeiro discernimento para as nossas vidas. Mas com o Senhor é diferente. O Senhor, Ele pensa com clareza. Ele não tem fraquezas. Ele é completo em si mesmo. E ainda, amados irmãos, o Senhor é perfeito em santidade, de modo que o seu juízo é sempre reto. A avaliação que Ele faz das coisas sempre será justa. Muitas vezes nós fazemos avaliações e podemos errar, mas o Senhor não erra, porque a sabedoria dEle é justa. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. Os planos de Deus, Ele sempre alcançará os seus intentos. Nós não, amados irmãos. Muitas vezes planejamos tantas coisas, mas muitas vezes somos frustrados pelos nossos planos. Mas os planos do Senhor, Ele sempre alcança os seus intentos. Eles não falham, por isso Ele convida a nós confiarmos tão somente na sua sabedoria, que é perfeita. Amados irmãos, o conhecimento que o Senhor tem, ele é completo, ele é integral. Ele sabe tudo quanto acontece conosco. Ele sabe tudo quanto acontece com as outras pessoas, sabe tudo quanto acontece em todo este universo, direto ou indiretamente. Ele está envolvido em nossas vidas, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o que acontecerá daqui a 1 hora, daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês, daqui a milhares ou centenas de anos. O Senhor já conhece todas as coisas. Ele sabe o passado, Ele sabe o presente, Ele sabe o futuro. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a nossa pequenina força. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações individualmente, cada um de nós. Ele conhece tudo. Ele sabe o que é melhor para nós.
Ele conhece cada área das nossas vidas que precisa crescer, que precisa melhorar. Ele conhece as necessidades da nossa fé. E Ele nos faz, em Sua palavra, essa gloriosa promessa. Eu convido a vocês, todos vocês que estão me ouvindo, a confiar tão somente na minha sabedoria. Não confie na própria sabedoria de vocês, não confie nos seus próprios planos, mas confie na minha sabedoria, confie nos meus pensamentos, nos meus planos que eu tenho para vocês. E ainda a palavra do Senhor, Ele nos faz uma maravilhosa promessa também. Ainda que mesmo as coisas se tornam além das nossas capacidades, que muitas vezes ficamos com medo, nós podemos ter a certeza de que tudo faz parte do amoroso e sábio propósito de Deus para as nossas vidas e para nos abençoar. Porque está escrito lá em Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas, mas são todas as coisas mesmo que aos nossos olhos pareçam que são ruins. Mas o Senhor diz: confie na minha sabedoria, confie nos meus planos, confie nos caminhos que eu estou propondo para você. Amados irmãos, muitas vezes Deus nos leva a situações para nós cada vez mais fortalecermos a nossa fé. Eu lendo um texto hoje, completei aqui essa mensagem que eu estava preparei durante a semana, e acrescentei um texto lá em Marcos capítulo 4, versículo 41, a parte B, é quando os apóstolos dizem: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados irmãos, observemos uma coisa, essas palavras, este versículo aqui que eu citei, que foi escrita por Marcos, são palavras dos discípulos de Jesus. Quando as maravilhas que eles viram, Jesus ali, cessando uma furiosa tempestade no mar da Galileia, apenas com o poder da sua palavra. E o que me chama a atenção aqui, amados irmãos, essas palavras foram ditas por discípulos já, homens convertidos. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E uma coisa nos chama a atenção, amados irmãos, eles já conheciam a Jesus. Eles confiaram em Jesus a ponto de deixarem tudo para seguir a Jesus. Porém, o Senhor desejava levá-los a um conhecimento, a uma confiança maior ainda no Senhor, a ponto de eles pronunciarem estas palavras: quem é este? Eu já decidi seguir a Ele, eu me tornei um discípulo dele, mas quem é este que até o mar lhe obedece? Parece uma contrariedade, mas não é. Naquele dia, amados irmãos, os discípulos saíram do barco, maiores na fé e melhores cristãos, pois foram enriquecidos com o conhecimento que eles tiveram de Jesus naquele momento. Eu fico olhando, amados irmãos, como o Senhor Jesus, Ele é um Deus sábio. Ele teve que o quê? Ou melhor, os discípulos tiveram que passar por aquela experiência para conhecerem verdadeiramente quem era o Senhor que eles estavam obedecendo. Da mesma forma, nesta noite, o Senhor Jesus Cristo nos convida a confiarmos na sua sabedoria, confiarmos nos seus caminhos. Jesus foi sábio em ensinar aos discípulos, aos apóstolos naquele momento.
e continua sendo sábio, nos dando sempre lições objetivas na sua palavra, para conhecermos cada vez mais quem é o Senhor da glória, quem é o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero fazer duas aplicações. Primeiramente, meu irmão, minha irmã em Cristo, confie na sabedoria do seu Deus. Mesmo em meio a situações que você talvez não esteja entendendo, mas os pensamentos dele são bem melhores do que os nossos. Também eu quero fazer uma aplicação. Meu amigo, minha amiga que está aqui nesta noite, que você ainda não está inserido na aliança com o Senhor, que ainda não atendeu o convite do Senhor, Ele te chama e quer que você saiba que mesmo em meio a situações que você também não entenda ou não está entendendo, os pensamentos dele são bem melhores do que os seus pensamentos. Por isso, em primeiro lugar, Deus nos convida a confiarmos unicamente na sua sabedoria. Nós que já estamos na aliança com Ele, aqueles que não estão ainda inseridos na aliança do Senhor, Deus convida a todos para continuarmos crendo tão somente na sua sabedoria. Mas também, em segundo lugar, ao outro convite, versículo 10 e o versículo de número 11. Porque assim como os céus, ou melhor, desculpem, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem primeiro regar a terra e a fecundem e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, o segundo convite que o Senhor nos faz nesta noite Ele nos convida a confiarmos tão somente também na sua palavra. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, você confia verdadeiramente na palavra de Deus sobre a sua vida? O texto diz: nada do que sair de minha boca será em vão. Nada do que eu digo cairá por terra, sem produzir o devido fruto. E o que é, amados irmãos, confiar na palavra de Deus? Confiar na palavra de Deus significa confiar em tudo, primeiramente, quem Deus é. Porque cada pessoa se revela por meio daquilo que ela fala. E Deus se revela na sua palavra, nos mostrando primeiramente quem Ele é. Quem é o Senhor da glória? É aquele que a sua palavra nunca falha, nunca volta vazia, mas vai cumprir todo o seu propósito. Nossas palavras podem falhar, mas a palavra do Senhor, ela não falha, ela não volta vazia para Ele. Vai cumprir o objetivo pelo qual o Senhor proclama a sua palavra. Confiar na palavra de Deus também é confiar no seu caráter, é confiarmos em sua bondade, é confiarmos na sua justiça, é confiarmos na sua misericórdia. Será que confiamos verdadeiramente na bondade de Deus? Será que confiamos verdadeiramente na justiça de Deus? Será que confiamos verdadeiramente nas fiéis misericórdias de Deus sobre as nossas vidas? Confiar também em Deus e na sua palavra é confiar naquilo que Ele faz. Pois desde a criação de tudo,
O que Deus faz, o que Deus continuará fazendo, é tudo pelo poder da sua palavra. E nenhuma delas, até hoje, nunca falhou, nem nunca falhará. É por meio da sua palavra que Ele criou e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É também pelo poder da sua palavra que Ele regenera pecadores como nós. É pelo poder da sua palavra que Ele nos torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E Ele continua fazendo na vida daquele que se entrega de corpo e alma para Ele. Mas uma coisa interessante, amados irmãos, que eu quero destacar aqui, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Vamos entender um pouco. Para os que não amam a Deus, para os que não dão crédito a Deus, a palavra de Deus será juízo e castigo eterno. Mas para os que amam a Deus, para aqueles que se entregam a Deus, são as promessas de bênçãos que Ele tem prometida na sua palavra. Eu pergunto a você, você tem crido mesmo na palavra de Deus? Às vezes tem tantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas continuam com os corações endurecidos. Mas o próprio Deus nos fala na sua palavra, que a minha palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Se vocês continuarem com os corações endurecidos, vai ser juízo e castigo eterno. Mas para vocês que se entregarem a mim, as promessas que estão contidas de bênçãos sobre vocês cairão repetidamente, e a minha graça nunca se apartará, nunca, de vocês. Amados irmãos, porque Deus, amados irmãos, Ele nos convida a confiarmos na sua palavra. Eu lembro muito do salmista, lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amados irmãos, que compreensão fantástica da palavra de Deus, o salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Amados irmãos, porque o salmista fala esta verdade tão profunda. No escuro, amados irmãos, nós tropeçamos. No escuro, nós não enxergamos os perigos. No escuro, nós não conseguimos sequer identificar os inimigos. Quanto mais enfrentarmos no escuro. No escuro, nós confundimos o caminho. No escuro, nós erramos a trilha. Nós vamos sair fora da estrada. Nós vamos nos machucar. Na vida espiritual não é diferente. A Bíblia diz que o pecado cegou o homem, mergulhou na mais profunda escuridão, colocou o homem em densas trevas, amarrado, acorrentado, naquilo que o apóstolo Paulo chama no império das trevas. O pecado fez isso com o homem, acorrentou o homem no império das trevas. Assim, só há uma solução para a escuridão que está no coração do homem, é a luz. E o salmista diz que essa luz vem da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu
caminho. Amados irmãos, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer aqui. Livros de autoajuda não iluminam ninguém. Antidepressivos não iluminam ninguém. Amigos não iluminam ninguém. Família não ilumina ninguém. Dinheiro não ilumina ninguém. Nossas forças não iluminam ninguém. Religião não ilumina ninguém. Tem muitos religiosos que continuam cegos e não conheceram ainda a verdadeira luz. É por isso que corremos para as Escrituras. Ela clareia o caminho. Ela nos mostra direção. Ela alerta contra os perigos da escuridão deste mundo. Ela ressalta nossas deficiências. Ela nos mostra as nossas fraquezas. Mas ela aponta para o Evangelho, que é o poder de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma luz apontando para a grande luz que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira lâmpada para os nossos pés e a verdadeira luz para os nossos caminhos. Porque Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Ele é a palavra de Deus encarnada. Não recorra para os recursos do mundo. Recorra a Jesus Cristo. E Deus aqui, nessa segunda parte que nós lemos, do texto de Isaías 55, Deus nos convida a confiarmos tão somente na sua palavra. Esta palavra é Cristo que se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça e de verdade. Por isso que Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você já tem a luz da vida? Ou você continua andando nas trevas? Se você não tem Jesus, você continua ainda nas trevas. As trevas têm cegado o seu entendimento. Mas Cristo vem para quebrar essas trevas, e quão grandes trevas está em nosso coração quando nós ainda não contemplarmos a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente aqueles que estão ligados a Cristo podem refletir a sua luz e desfrutar da alegria oferecida por Ele a cada um de nós. Eu pergunto a você: você já tem a luz na sua vida? Essa luz se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Ele se fez carne para iluminar, clarear os nossos caminhos e mostrar a direção para o reino eterno de Deus. Se você não crê, você vai continuar nas trevas. Primeiro, Deus nos convida a confiarmos tão somente na sua sabedoria, que é perfeita, é única, não pode falhar. Segundo, para confiarmos tão somente na sua palavra. E terceira e última verdade: Deus nos convida a confiarmos no seu grande amor. Abram aí o versículo 3 do texto de Isaías 55. Diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. O que quer dizer isso?
enquanto nós não ouvirmos e não formos a Cristo, crendo naquilo que Ele está nos falando, nós estamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aqui, amados irmãos, é o terceiro e último convite que Deus faz para todos nós que somos pecadores. Deus nos convida a confiarmos também no seu amor. As fiéis misericórdias prometidas a Davi. Misericórdia, amados irmãos, é uma palavra que descreve compaixão, consciência de nossas necessidades e a ação de Deus para vir ao nosso encontro. Deus viu a nossa miséria e Ele veio ao nosso encontro com as suas misericórdias. Eu acho interessante que a palavra misericórdia ela é composta de duas palavras: miséria e córdia. Deus viu a miséria do pecador e Ele se compadeceu no seu coração da nossa miséria. Isso é misericórdia, isso é amor. Agora, uma coisa interessante nos chama a atenção aqui neste versículo, é que a misericórdia aqui, ela está no plural. As fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nossa vida, daqueles que se entregam sua vida a Cristo, está repleta das misericórdias de Deus. Nunca cessarão as misericórdias de Deus. O profeta Jeremias já havia dito que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor, amados irmãos, Ele nos convida e faz esse convite amoroso para confiarmos também no seu amor. Amados irmãos, quando nós vamos para as Escrituras, o amor de Deus para com os pecadores, Ele tem enviado seu único Filho, seu unigênito Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, miseráveis pecadores. O Senhor nos diz, amados irmãos, que Ele é rico em perdoar. Veja o que é que diz o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque o quê? Ele é rico em perdoar. Então o ser humano ele tem que o quê? Deixe o perverso, deixe os seus maus caminhos, o iníquo, deixe os seus maus pensamentos, converta-se, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Deus é rico em amor, é perdão. O Senhor perdoa os nossos pecados. Quando o texto diz aqui que Ele é rico em perdoar, é porque Ele perdoa mesmo. Não é um perdão regrado, não é um perdão sem vontade de perdoar, mas é que Ele tem prazer em perdoar. Deus tem prazer em perdoar um pecador arrependido, contrito, abatido de espírito perante Ele. Ele tem prazer em perdoar, mas o pecador tem que se arrepender, tem que se converter dos seus pecados, para que Deus tenha prazer também em perdoá-lo. Por isso que Deus, Ele é rico em perdoar, porque o perdão de Deus, Ele é pleno, Ele é abundante. O salmista no Salmo 103, versículo 12 diz: quando dista do Oriente, do Ocidente, assim Ele afasta de nós todas as nossas
transgressões. Ele perdoa e Ele esquece, Ele não fica lançando em rosto aquilo que tem nos perdoado. Lá em Miqueias capítulo 7, versículo 18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tu tens prazer na misericórdia. Amados irmãos, que Deus maravilhoso, este que fala conosco nesta noite. Que Deus maravilhoso, que é rico em perdoar, que tem prazer em usar a misericórdia com pecadores que estão outrora destituídos da sua glória, e Ele chama com palavras amorosas o pecador para que se arrependa. Deixem os seus caminhos maus, deixem os seus maus pensamentos, se convertam a mim, porque eu tenho prazer em perdoar vocês. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite: você já se converteu mesmo ao Senhor? Já se voltou ao Senhor de corpo, alma e espírito? Já entregou sua vida a Jesus verdadeiramente? Faça isso, porque senão você vai continuar nas trevas. E quão grandes trevas serão no final de uma vida que não se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E eu acho maravilhoso, amados irmãos, quando nós confiamos no amor de Deus, quando nós nos convertemos verdadeiramente a Deus. Veja o que é que diz o versículo 12. Saireis com alegria, e em paz sereis o quê? Guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. O que quer dizer isso, amados irmãos? Saireis com alegria, em paz vocês serão guiados. Ou seja, nós vamos sair regozijados, alegres, porque agora, verdadeiramente, nós cremos que recebemos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos encontrar a verdadeira alegria e nós vamos encontrar a verdadeira paz. Nós vamos à presença de Deus, nós vamos nos voltar para Deus, nós vamos nos converter para Deus, e o resultado é alegria, satisfação e contentamento. Vocês vão sair pulando de alegria, e isso glorificará o meu nome. O resultado é que daqui em diante vocês serão guiados por mim, vocês serão orientados por mim e serão conduzidos sempre com a paz do meu Filho, que estarão nos seus corações. A paz de Cristo, Ele disse para os teus discípulos: eu vos dou a minha paz vos-la dou. Não vos-la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo, ela é passageira, mas a paz de Cristo está em nossos corações, como disse o apóstolo Paulo, que excede todo o nosso entendimento. Seja qual for a situação, há uma paz no coração do cristão. Em meio a qualquer tribulação, Cristo vem e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou glorificado na terra, meu filho, confie em mim, porque a paz continuará com você. Você tem confiado mesmo em Deus, na sua sabedoria, na sua palavra e no seu amor? Por isso que o profeta Jeremias, lá no capítulo 29, versículo 11, diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nós não estamos aqui nesta noite por acaso. O Senhor sabe, Ele sabe que pensamentos Ele tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz. Ele quer nos dar
a verdadeira alegria, Ele quer nos dar a verdadeira satisfação, Ele quer nos dar o verdadeiro contentamento, Ele quer, de agora por diante, sermos guiados por Ele, orientados por Ele e conduzidos em paz até um dia nós estarmos na glória, desfrutando na Sua presença. Por isso que o apóstolo João diz: e um dia nós veremos a Ele verdadeiramente como Ele é. Agora nós estamos vendo Ele pela fé. Essa paz vai nos conduzir a um dia vermos, contemplarmos quem verdadeiramente é. Esse Senhor que fez esse convite e que nos convida a confiarmos na sua sabedoria, na sua palavra e no seu amor. Só aqueles que deixaram os seus maus caminhos, só aqueles que deixaram os seus maus pensamentos e aqueles que se converteram e se entregaram de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto a você, não responda para mim, você já fez isso? Você que está aqui nesta noite, se você não fez, o Senhor está convidando você para fazer esta confissão perante Ele. E finalizo dizendo o seguinte, amados irmãos. Primeiramente, quero me dirigir a você que já está na aliança com o Senhor. Todos aqueles que já confessaram a Cristo. Confiem na sabedoria deste maravilhoso Deus. Confiem sempre na palavra desse maravilhoso Deus. Confiem no amor deste grande Deus. Ame, obedeça, espere sempre no seu Deus. Deixe as suas mãos conduzirem ao destino que Ele quer lhe levar. Mas se você não tem ou não está inserido nesta aliança, o Senhor fala para você: venha, sem dinheiro, sem pagamento, achegue-se a mim, por meio da fé em Jesus Cristo. Confie naquele que morreu por você. Ele morreu foi por causa dos nossos pecados. Jesus foi levado para a cruz. E a única explicação que eu encontro nas Escrituras é Ele chamando pecadores ao arrependimento. Lá em Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quem sabe que você não está aqui nesta noite, você não faz parte deste muitos e ainda você não tomou essa decisão. Deus quer ter uma comunhão intensa com você. Se arrependa, se converta e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Confie em Jesus Cristo, como aquele que com a sua vida se entregou lá na cruz. Sofreu o castigo que era meu e que era seu. E desta maneira, abriu para mim e para você o caminho desta nova aliança com Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo, Ele te convida a entrar nesta aliança da graça de Deus e você viver com Deus para sempre. Então, amados, irmãos, amigos, todos que se encontram aqui nesta noite, esta é a mensagem de Deus para todos nós nesta noite. Vocês que estão com sede, venham a mim. Vocês que estão com fome, não tenham dinheiro, venham a mim. Venham comprar sem dinheiro e sem pagamento. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastar o produto do seu trabalho daquilo que não satisfaz? Venham a mim. Deixe os seus maus caminhos. Deixe os seus maus pensamentos. Se converta a esse Deus. E você verá as promessas que eu prometi a meu servo Davi, que elas nunca cessarão sobre as vossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Que você, que já é um cristão, Deus continue a derramar suas bênçãos sobre a sua vida. E você,
que ainda não professou a Cristo, não tomou uma decisão por Cristo, Cristo te chama, Cristo te convida para esse convite maravilhoso, que só Ele tem autoridade para fazer para o pecador, porque só Ele tem a palavra para se cumprir em nossas vidas. Deus abençoe a todos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.